Espero que estejam todos e todes muito bem. Depois de quase 2 semanas fora, retomamos com o nosso café com o Olu. Bom, Ifati Xangô abençoa, meu querido bênção. Hoje eu vou falar sobre Ebel-Rum, nossos amigos e familiares celestiais e espirituais, né? Vocês sabem bem que eu fui o primeiro babalaô no Brasil e primeiro babá-ebé do culto de Ebel-Rum a escrever um livro em língua portuguesa sobre Ebel-Rum, que é esse livrinho aqui, ó. Ebel-Rum, nossos amigos e familiares espirituais. Nesse livro, que eu escrevi em 2022, eu compartilho com as pessoas a minha experiência com o culto de Ebel-Rum, a minha jornada com o culto de Ebel-Rum, a minha jornada com Ebel-Rum. Eu atendi muitas pessoas e atendo muitas pessoas utilizando dessa grande tecnologia ancestral que é Ebel-Rum, que é a sociedade da alegria, a sociedade da realização. Todas as pessoas possuem Ebel-Rum. O Ebel-Rum é uma egrégora onde está presente o nosso duplo celestial. O nosso duplo celestial é feito também de uma maquete, do qual todos nós somos feitos, e de todas aquelas e aqueles que transitaram neste mundo conosco. Ou seja, nós temos muitas vidas, nós possuímos muitas vidas. Compreender a lógica do renascimento ou da reencarnação requer desdobramentos e entendimentos que não são tão reais ou não são tão concretos como a gente gostaria. O que reencarna? O que retorna? E o que volta? Antes da gente falar especificamente de Ebel-Rum, vamos entender a dimensão do que é o renascimento, né? Todos nós somos partículas de existências. Todos nós somos continuidades. Nós não somos essa roupagem, nós não somos essa matéria. Nós somos uma partícula de existência. A matéria, ela deteriora, ela morre e ela acaba. Essa matéria é chamada de Ará. Ará, em Yorubá, quer dizer corpo. Então, a matéria é o Ará. Habita a matéria, conformando, conjugando esse corpo, o que a gente chama de Emi. O que é o Emi? O Emi é o sopro divino. O Emi é essa partícula de existência. Então nós temos corpo, que é formado por matéria, por espírito e por alma. Veja bem, espírito e alma não são sinônimos. Espírito e alma não são as mesmas coisas. Existe o espírito e existe a alma, né? Como eu disse, o corpo, o Ará, é formado de matéria, é formado de espírito e é formado também de alma. A alma é exatamente o Emi, a centelha divina. A alma é a expressão do todo. A alma é a partícula oriunda do todo com capacidade eterna, com vida eterna. Isso quer dizer que a alma nunca morre. Então nós somos eternamente almas. Nós somos eternamente almas. Nós somos eternamente Emi. O espírito, que é a nossa sombra, não é a nossa alma, porque o espírito ele está
conectado à nossa reencarnação naquele instante. Isso quer dizer o quê? Que nós temos vários espíritos. Em cada reencarnação, em cada renascimento, em cada morte, a gente tem um espírito, que é o espírito daquela vida que nós tivemos. Então, o corpo se desfaz, o espírito se transforma em ancestral ou se transforma numa memória e a alma é eterna. A única coisa que é eterna é a alma, porque a alma representa continuidade. Enquanto o espírito está aprisionado aos renascimentos, às reencarnações, a alma, o EMI, o sopro divino em nós, a partícula de existência do universo, da existência divina em nós, ela é contínua, ela não morre, ela não acaba, ela não envelhece, ela não adoece. Não é verdade? Porque ela é eterna, ela nunca morre, ela nunca torna uma outra coisa. Isso quer dizer que a gente desde sempre tem a mesma alma, mas não o mesmo espírito. As pessoas confundem e colocam como sinônimos alma e espírito. Alma e espírito não é sinônimo, não é a mesma coisa. E não pode ser traduzido e entendido como a mesma coisa. Há um entendimento aí em vigor, né, que coloca alma e espírito no mesmo lugar. Mas alma e espírito não estão no mesmo lugar. Por exemplo, a alma do meu avô é quem vai reencarnar num corpo e vai constituir um espírito. O que é esse espírito constituído? É exatamente a constituição, a memória constitutiva daquele corpo. Então, a memória desse corpo é o espírito. O espírito é exatamente o que fica. É a memória que fica com aqueles que a gente ama, que nos amaram. O espírito é aquele que detém as memórias da nossa vida. Isso é o espírito. E através do espírito a gente pode cultuar a pessoa, homenagear a pessoa, ofertar presentes, comidas. O culto dos espíritos, né, dos antepassados, é todo baseado nos espíritos. O que é o culto do Egungun? Nada mais é do que o culto da memória dos meus antepassados, é o culto dos espíritos. Então ali eu coloco uma foto, eu coloco elementos ligados ao meu ancestral e eu mantenho a memória dele, tá? Esse culto da memória é o culto dos espíritos ou o culto dos Eguns, tá? A gente também pode traduzir Egum, que é morto, a gente pode traduzir também como espírito, embora tenha um conceito dentro do culto Yorubá tradicional, o culto de Ifá, Egungun, que é o de Ojiji. O que é o Ojiji? O Ojiji é a sombra. Sabe aquela sombra que você deixa enquanto você caminha? Aquela sombra é chamada de Ojiji. A sombra que o teu corpo faz é chamado de Ojiji. Todo corpo faz sombra. Todo corpo tem uma sombra própria. Essa sombra, ela tem uma relação intrínseca com o teu espírito. Essa sombra, ela forma parte do que a gente chama de Egum, de espírito, de morto. E esse Egum, esse espírito, esse morto, ele detém uma memória. Eu pode passar 100, 200, 300, 1000 anos, eu consigo rastrear a memória daquele indivíduo através dos seus objetos, através de literatura, através de oralitura, através de narrativas, né? Através de sentimentos que são passados por gerações relacionados àquele ancestral. Esse culto da memória, que está conectado com o culto dos espíritos, é também
o culto das entidades da Umbanda e da Quimbanda. O que são as entidades da Quimbanda e da Umbanda? São espíritos, são memórias. Então, a memória de Tranca-Rua, a memória de Zé Pilintra, a memória de Dona Sete, a memória de Exu Rei. Ali se cultua essa memória. Ali se cultua estes espíritos. Ali se cultua essas sombras. Agora, a alma que é o Emi é a eternidade. A alma é a faísca divina. A alma é o sopro divino que se encarrega de manter o nosso corpo vivo. Então, existe a matéria. No meio da matéria, entre a matéria, existe a matéria, existe o espírito. Entre a matéria e o espírito está a alma. Tá? Entre a matéria e o espírito, o que é o espírito? A memória, o afeto, o sentimento. Tudo aquilo que é invisível é o espírito. Tudo aquilo que é visível é a matéria. E entre a matéria e o espírito está a alma. A alma é o Emi, é o sopro divino. A alma, que é o Emi, é a faísca divina. A alma, que é o Emi, é a força, a vitalidade divina do universo, do Criador, de Deus, como queira chamar, em nós. Bom, o que isso tem a ver com Ebel-Orum? O culto de Ebel-Orum está relacionado a essa memória, a esses espíritos, né? a esses companheiros e companheiras de viagem. Às vezes, a gente vem para um renascimento, para uma reencarnação, e não coincide da gente vir ao Aie, à Terra, com uma pessoa que a gente conheceu da vida passada. Um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um tio, um primo. A gente pode chegar nesse mundo desacompanhado e não reencontrar afetos, sentimentalidades, acordos, pactos que a gente havia feito na vida anterior. E a gente sentir falta desse acordo, a gente sentir falta desses pactos, a gente sentir falta desses afetos e dessas sentimentalidades. Porque nem sempre a gente coincide de vir ao Aie com os mesmos companheiros, com as mesmas companheiras. Às vezes coincide de a gente vir, às vezes não coincide de a gente vir. Muitas das vezes tem pessoas que fazem pactos de casamento com companheiros e companheiras de vidas passadas e eles prometem um para o outro de se reencontrar na próxima vida. E aí acontece de um desses companheiros, né, de um desses pares, vir para a Terra desacompanhado do outro ou da outra e chegar aqui na Terra sentir muita falta dessa pessoa com quem ele pactuou na vida passada. Então essa pessoa começa a se envolver e ela começa a fazer uma busca frenética por esse companheiro, por essa companheira, e ela não encontra. E aí os anos passam, a vida passa, e essa pessoa não conseguiu se conectar com ninguém, porque ela está procurando a pessoa com quem ela pactuou na vida passada. Isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas têm cônjuges no Orum. Muitas pessoas têm pactos de casamentos no Orum. E esses pactos são feitos dentro de uma egrégora, porque Ebel-Orum são várias egrégoras, são várias comunidades, são várias fraternidades. Você, eu pertencemos a uma dessas fraternidades. E dentro dessas fraternidades diversas, a gente tem pares, a gente tem pessoas que sintonizam com a gente, que têm gostos semelhantes, parecidos,
que têm interesses muito parecidos com os nossos. Então, essas sociedades Ebel-Aruns, que são infinitas, elas se compõem de pessoas com interesses em comum, com sentimentalidades em comum, com pactos de amizades, de amor, de afeto em comum. O grande problema em torno de Ebel-Arum é quando pactos que foram feitos na vida passada ou pactos que foram feitos no próprio Orum, no próprio âmbito da sociedade, não são vivenciados aqui na Terra, ou não são, diríamos assim, legitimados aqui na Terra. Quando uma pessoa vem para o Aie, vem para a Terra, com um pacto feito com Ebel-Arum, seja que tipo de pacto for, pacto de amizade, pacto de amor, pacto de dívida, né? Tem gente que faz dívida. Quando eu chegar na Terra eu vou te pagar esse valor. E chega aqui na Terra, além de não pagar o valor para a pessoa, ele nem encontra a pessoa para quem ele está devendo. E essa pessoa passa a vida inteira com uma dívida que ela não sabe de onde vem. Ou ocorre também da pessoa fazer um pacto de dinheiro, de dívida com alguém, e ela até encontrar essa pessoa aqui no Aie, na Terra, mas ela fugir dessa pessoa e não pagar essa pessoa. Isso quer dizer que pactos, seja ele qual for, geram uma série de situações, de consequências em nós. Para além do pacto, existem pessoas que vêm com um sentimento muito nostálgico, de saudade. Elas simplesmente têm uma saudade profunda de alguém, de uma pessoa, seja homem, mulher, amigo, irmão, primo, tio, avô, pai, mãe. E essa saudade, ela não consegue dar endereçamento para ela. Ela não consegue dar nome para ela. E essa pessoa vive um dilema eterno dentro de si, porque ela quer dar resposta para esse sentimento de saudade. Esse sentimento de saudade profundo pode levar a pessoa a querer se reaproximar do seu ente, né? Que ela não sabe quem é. Ela está procurando. Muita gente sente saudade e não sabe dizer por que dessa saudade. Muita gente sente tristeza profunda e não sabe dizer dessa tristeza profunda. Muita gente está procurando e não sabe o que está procurando. Muitas pessoas têm uma infelicidade profunda e não sabem por que estão infelizes. Elas às vezes têm tudo, elas conquistam o que elas querem, elas vão atrás do que elas querem, mas sempre está faltando alguma coisa que elas não conseguem dizer. Todos esses vãos, todos esses vazios, todos esses buracos, que como diz Chico Buarque, não tem nome nem nunca terá, o que será, que nunca tem nome nem nunca terá. Tem coisas que nunca tem nome. Tem coisas que não é da ordem do nome. Tem coisas que não é da ordem da nominação. Isso quer dizer que tem coisas que a gente não sabe nominar. Tem coisas que a gente não sabe dizer sobre. Tem coisas que a gente não sabe o nome, o endereço e a particularidade. A gente pode ir para terapia, pode ir para um babalaô, e a gente não vai conseguir externalizar do que se trata. Essas coisas que a gente não sabe externalizar do que se trata, são coisas geralmente oriundas de Ebel-Arum. Porque Ebel-Arum, que é quase sempre, constantemente representado pelo espírito infantil, ou seja, pela faceta, pela dimensionalidade da vida marcada pela beleza da infância, é uma sociedade carregada de afeto, carregada de sentimento, carregada de amorosidade e carregada de alegria, de festa, de dança, como aniversário de criança. Todas as coisas em torno de Ebel-Arum se reúnem em torno desse espírito de criança,
dessa pureza que é o sentimento, dessa pureza que é aquilo tudo que a gente sente. O afeto, o amor, o sentimento em geral, quando é verdadeiro, ele é puro. Já viu como é que uma criança sente? Uma criança sente com a pureza que um adulto não sente. Uma criança não camufla, uma criança não esconde, uma criança transparece. Uma criança deixa-se transparecer o que ela está sentindo. Isso é exatamente a característica da sociedade Ebel-Rum, aonde o teu sentimento não pode ser camuflado, não pode ser escondido, não pode estar desabrigado da verdade. Por isso que tudo em torno de Ebel-Rum está impregnado dessa infância, dessa beleza que é a infância. Lá no Evangelho, no Injil, como diz os árabes, da tradição cristã, tem uma passagem nos 3 evangélicos, Marcos, Mateus e Lucas, onde a tradição diz que foi o ensinamento de Jesus. E essa passagem diz o seguinte: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Essa passagem, um provérbio, um ditado, um ensinamento rico, quer dizer o quê? Que as crianças, elas têm entradas liberadas no mundo dos espíritos, no mundo celestial. Porque a criança, ela é habitada pela espontaneidade. Porque a criança é habitada pela singeleza da sua própria natureza. Então, esses seres que compõem a sociedade Ebel-Rum, eles são muito genuínos, eles são muito puros, porque eles não estão maculados pela mácula do mundo. Eles não estão manchados pela maldade humana. Eles não são humanos. Eles não são... Porque para você ser humano, você precisa ter essa junção que eu acabei de dizer acima, anteriormente. Você precisa ter um ará, um corpo, uma matéria. Você tem um corpo. Você ser humano, você precisa ter um corpo. E esse corpo precisa ser formado por matéria, por espírito e por alma. Ou seja, por Ará, Emi e Ogigi. Esse corpo habitado por essas 3 dimensões forma o que a gente chama de humano. Os espíritos que residem no Ebel-Rum, nas várias egrégoras celestiais, eles não são humanos, são espíritos. São maquetes, são memórias, são pessoas oriundas de várias vidas passadas que estão esperando nas suas egrégoras para reencarnar novamente. E quando elas reencarnam, elas não voltam à Terra com a mesma faceta, com a mesma memória, com o mesmo espírito da vida anterior. A diferença, é que em Ebel-Rum, na sociedade Ebel-Rum, a gente consegue acessar essas janelas, essas facetas daquelas que nos acompanham de outras e outras e outras vidas. É no culto de Ebel-Rum que a gente consegue enxergar essa faceta, essa roupagem, essa memória, esses afetos, esses sentimentos que nos acompanham de vidas passadas. Porém, quando essa pessoa reencarna, ela não reencarna com a mesma roupagem da vida anterior.
Então eu não vou reencontrar com alguém da vida passada visualizando com meus olhos terrenos. Eu estou procurando, por quê? Porque nem essa memória está ativada em mim de forma racional. Essa memória da vida anterior, ela não está ativada em mim de forma racional. Ela não está presentificada em mim de forma racional. Então eu não vou acessar isso na racionalidade. Eu não vou acessar isso num campo racional. Eu vou acessar isso num outro campo, no campo espiritual. E isso não é todo mundo que dá conta de acessar. Isso não é todo mundo que consegue acessar. Não é todo mundo que tem abertura para entrar nesse campo do espírito e perceber nuances de vidas passadas. Mas a força espiritual do seu Eberron é capaz de impactar a sua vida, é capaz de mexer na sua vida, é capaz de causar transtornos dos mais diversos na sua vida, mas é capaz também de trazer bênçãos das mais diversas na sua vida. No meu livro sobre Eberron, eu abordo exatamente essas nuances, ou seja, dos lugares que essa sociedade espiritual, que esses espíritos espirituais adentram em nossa vida. Sobretudo quando estamos de alguma forma em débito ou em dívida com um companheiro astral, ou, gente, muitas das vezes com uma sociedade inteira. Às vezes, a pessoa precisa iniciar em Eberron porque ela tem um karma, né? Ela tem um kadará, uma dívida, uma questão, uma problemática com uma sociedade inteira, que é a sociedade toda dela. Então ela tem que cultuar essa sociedade, presentear essa sociedade, trazer essa sociedade por perto e mantê-la presente na sua vida para que ela não tenha transtornos em relação ao seu viver. Muitas das vezes, essa sociedade que tem nomes diversos, porque Baba Ifá informou para nós, através do Odu Ogundadi, que o número de Eberron são incontáveis, que o número de sociedades Eberron são incontáveis como os grãos de areia no mar. Você sabe o número dos grãos de areia na praia? Você sabe o número de grãos de areia no oceano? Você não sabe. Então o Ifá está dizendo para nós que o número de sociedades Eberron são infinitas, porque essas sociedades também são compostas de personalidades, de sentimentalidades peculiares. Então você tem a sociedade Eberron Yalodê, que é formada pelos líderes e as líderes. Então Yalodê é líder de Eber, Yalodê é a mãe de Eber. Muitas pessoas que têm poder de liderança, que têm capacidade de liderança, e são pessoas muito altivas, pessoas muito donas de si mesmo, pessoas seguras e pessoas muito poderosas, né? Você está perto daquela pessoa e você sente que ela é poderosa, pertence a Yalodê. Também tem Elekô, que é a sociedade, que eu costumo chamar, que é a sociedade dos espertos, porque Elekô tem uma interferência, uma ajuda de Exu muito grande. Exu caminha, Exu anda com a sociedade Elekô. Então, essas pessoas são muito espertas, as pessoas são muito... elas passam despercebido diante de situações das mais inusitadas, e elas também são muito sortudas no que se refere ao dinheiro, né? Então, tanto é verdade que essa sociedade usa um mabebé, que é carregado de moeda e búzio nele, né? Inclusive é o que está na capa do meu livro. Esse instrumento, né, que é uma tecnologia de Eberron, ele é chamado de Abebé de Eberron, e ele pertence exclusivamente à sociedade Elekô. Muita gente no Brasil que está fazendo o Eberron nas pessoas sem saber,
acaba muitas das vezes distribuindo esse Abebé para muitas pessoas, sem essas pessoas serem de Elecô. Mas, na verdade, somente Elecô usa o Abebé. Somente a sociedade Elecô pode usar esse instrumento, né? Balançar esse instrumento diante do seu Ebeorum para atrair boa sorte de dinheiro, para atrair boa sorte no amor, para atrair boa sorte em várias situações, porque Elecô é uma sociedade de muita boa sorte, é uma sociedade muito auspiciosa. Também tem Bale, que é uma outra sociedade de líderes. Geralmente, nessa sociedade Bale é composta, na sua maioria, por homens, né? Então, é uma sociedade de homens, diferente de Alodê, de Elecô, que é uma sociedade mista. Em Alodê tem homens e mulheres, por exemplo, eu sou Alodê, né? Em Elecô tem homens e mulheres, mas em Bale, que é uma sociedade de líderes, só tem homens, né? Geralmente eles são muito poderosos, muito altivos e são detentores e guardiões de localidades, de tradições. Geralmente eles são muito responsáveis naquilo que os confiam, né? Então eles são detentores de cargos, de funções de confiança muito grandiosas, né? E eles são uma sociedade que tem uma relação muito forte com essa capacidade de atrair a confiança das pessoas. Nessa sociedade chamada Bale, só existe homens. E tem uma sociedade também chamada Zagun Zagun, que é o companheiro de Ialodê. Essa sociedade é formada por guardiões e ela tem homens e mulheres, e geralmente os membros da sociedade Zagun Zagun são cavaleiros brancos, né, de muita reputação, de muita veracidade, de muito apego à postura, à moral, etc. Existe também uma outra sociedade chamada Ogaogó, que é formada também por homens e mulheres, e essa sociedade ela tem uma peculiaridade, porque os membros da sociedade geralmente transitam por uma zona muito sutil da existência. Geralmente são pessoas outsider, são pessoas subversivas, são pessoas que não aceitam a lei, são pessoas que não dão conta da autoridade, são pessoas que vivem como Robin Hood assim na vida. Elas não dão conta mesmo de submissão e de autoridade na vida delas. Então, a sociedade é o Gaogó e ela reúne classes de indivíduos, de pessoas que têm esse tipo de personalidade. Também existe Morrum, existe Oyá, Adetânia, existe Abiku, existe Beji, existe Emerê, existe várias outras sociedades, né? Geralmente os Emerês é uma classe de espíritos que reencarnam no mundo, no Aie, e que vem com uma marca sobre si muito sutil, e geralmente essas pessoas vêm ao mundo para causar problemas nos seus pais, na sua família, com seus cônjuges. Geralmente Emerê são pessoas que têm uma dívida kármica, são pessoas que têm um cadará muito complicado, e elas quase sempre vêm ao Aie para vingar, ou para cobrar, ou para dar uma lição em alguém. Por exemplo, às vezes uma criança renasce na vida dos seus pais para vingar a má sorte dela na vida anterior. Então essa criança cresce e ela se torna um infortúnio na vida desses pais. Ou elas vêm para dar uma lição. Muitas das vezes a criança nasce com um problema, nasce com uma dificuldade, e elas ficam ali ensinando seus pais algo que eles se perderam ou algo que eles não praticaram na vida passada. Por exemplo, uma criança que vem
com uma neurodivergência grave, ou uma criança que tem uma paralisia, ou uma criança que tem uma complexidade especial, uma necessidade especial muito complexa, que exige dos pais todo um zelo, todo um cuidado, toda uma atenção. Aquela criança que o pai e a mãe vão ter que passar a vida inteira cuidando dela, porque ela é dependente desse pai, dessa mãe, e não tem como ela ter independência na vida. E muitas dessas crianças que nascem com esse tipo de comprometimento, elas têm um compromisso de ensinar os seus pais, de ensinar algo aos teus pais. Também existem crianças que reencarnam para trazer boa sorte para as tuas famílias. Tem crianças que encarnam com muita prosperidade, com muita riqueza. Essas crianças pertencem a uma classe de Ebel-Rum e elas também abençoam as tuas famílias. Às vezes a família foi pobre, foi miserável a vida inteira, e aí uma criança nasce naquela família e ela cresce, desenvolve, e ela tem muita boa sorte, e ela muda toda a jornada dessa família com prosperidade, com riqueza, com bênçãos nesse sentido. Então, essas sociedades, elas são marcadas por critérios, por características singulares próprios relacionadas a essa sociedade. Nem todo mundo que está no AE precisa cultuar o seu Ebel-Rum. Tem pessoas que estão tão bem conectadas com o seu Ebel-Rum que não vão precisar de cultuar o seu Ebel-Rum. Tem pessoas que têm a bênção natural do seu Ebel-Rum que não precisa de oferecer inclusive nada para eles. Elas podem passar a vida inteira sem oferecer nada para eles. Outras pessoas podem ter o desatino de precisar de Ebel-Rum em alguma circunstância. E nem sempre essa precisão ser por uma iniciação, ser porque essa pessoa precisa ser iniciada, ser porque essa pessoa precisa fazer algo mais concreto. Às vezes a precisão não passa de uma oferenda. Às vezes a precisão não passa de um agrado. Outras vezes a precisão pode passar por uma espécie de quebra de pacto, como a gente faz num ritual chamado Eruebé. Nesse ritual a gente faz quebra de pactos, sobretudo pactos que são nefastos, pactos que comprometem a vida da pessoa. Ou também podemos fazer constituição de pacto. Muitas das vezes a pessoa está numa situação complicada, ela não consegue ter felicidade, ela não consegue ter alegria, ela não consegue ter amor, ela não consegue ter prosperidade. Então a gente faz um pacto de prosperidade, a gente faz um pacto de amor, a gente faz um pacto de felicidade nessa sociedade para que a pessoa adquire essa força de prosperidade, adquire esse axé de amor, adquire esse axé de riqueza. Há casos também onde a pessoa ela vem do Orum com uma conexão muito forte com o seu Ebé. Essas pessoas são chamadas de Elebés. Eu, por exemplo, sou um Elebé. Eu vim do Orum com uma conexão muito forte com o meu Ebel-Rum. E quando eu cheguei aqui no AE, em algum momento da minha vida, eu precisei de me conectar com essa sociedade, porque eu vim com essa força de Ebé para a Terra. Essas pessoas são chamadas de Elebés. Geralmente são essas pessoas que se tornam Babá Ebé, Iá Ebé, que são os porta-vozes de Ebé. São chamados de Elebés. Eles são os porta-vozes, eles são os canalizadores de Ebé. Eles têm poderes para poder portar Ebé no mundo. Mas não é somente os Elebés que devem iniciar. Às vezes uma pessoa que não é um Elebé, ela precisa iniciar também, porque a iniciação é o que vai ajudar ela a se organizar na vida. Mas nem tudo no culto de Ebel-Rum se resume em iniciação. Assim como não é tudo também no culto de Fá, Orixá, que se resume em iniciação. Para iniciar alguém no determinado culto, é preciso perceber, é preciso acompanhar a pessoa, é preciso peregrinar com a pessoa e observar, não só a partir da oracularidade, não só a partir de uma leitura oracular, mas também a partir de uma percepção da vida prática, da vida concreta.
e dar conta de ver se essa pessoa, né, perceber na rotina, no cotidiano, com o passar dos dias, perceber de forma bem sutil se essa pessoa de fato precisa iniciar um culto de rebelde. Não é o que está acontecendo no Brasil, que de um dia para o outro todo mundo inicia em tudo, todo mundo pode tudo, sem eira nem beira, sem discernimento nenhum. Isso ainda vai dar muito problema, né? Essas iniciações desvariadas, essa iniciação sem discernimento, sem a construção de uma oracularidade decente e sem a construção de uma observação decente, ainda vai dar muito problema ainda. A gente ainda vai ter notícia dos vários transtornos que virão na vida de muita gente por causa de iniciações sem pé nem cabeça. Eu geralmente tenho um método. Quando uma pessoa quer se conectar a mim como babalaô, eu convido essa pessoa a fazer uma jornada comigo. Ela geralmente fica ali 2, 3 anos me observando, me acompanhando, participando dos meus cursos, participando das minhas estadias quando eu vou para um lugar ou outro, né? E permita essa pessoa me conhecer. Por que eu faço isso? Porque é muito sério você entregar sua cabeça para alguém e depois, do nada, você acordar e não querer mais. Isso gera transtorno dos mais diversos. E as pessoas estão trocando de mestres, de professores espirituais, como se troca de roupa. Como se estivesse numa boutique escolhendo uma peça de roupa para aquele dia, para aquele tempo, para aquele mês, para aquela estação. As coisas não podem e não devem funcionar assim. Quando as coisas funcionam assim na vida de uma pessoa, ela gera transtornos dos mais diversos para a origem dela. Observe essas pessoas que trocam de mestres, de professores, de pais, mães de santo, como trocam de roupa, como é a vida delas. Elas não têm estabilidades, elas não têm uma frequência estável, elas não têm paz, elas não estão nunca sossegadas, elas não estão nunca realizadas. Por quê? Porque esse ori não tem direcionamento, esse ori não tem discernimento, esse ori não tem o que é mais importante numa relação espiritual, numa relação discipulada, que é orientação. Um ori precisa ser orientado. O ori não se auto-orienta. O ori é orientado. Ele é orientado de duas maneiras. Ele é orientado pela própria intuitividade que o iniciado adquire por causa dos seus manejos iniciáticos, né? Por causa do seu trabalho iniciático, por causa dos seus océs, por causa da sua dedicação, por causa do seu primor, por causa da sua disponibilidade e também por causa de um bom orientador. Porque a boa palavra, a boa orientação dá vida à intuitividade. Uma pessoa que é bem orientada, uma pessoa que tem alguém que a oriente profundamente, consegue produzir intuitividade. Porque a intuição, a intuitividade, é uma tecnologia poderosa. A intuição é uma das inteligências mais poderosas que existe. Uma pessoa que consegue dar vazão, uma pessoa que consegue externar sua intuitividade, que consegue adquirir conhecimento a partir da sua intuição, é uma pessoa muito auspiciosa, porque ela escuta as moções do seu interior, ela escuta o som, as palavras, a voz que vem do seu interior. Porque dentro de nós é mundo, dentro de nós é microsistema, dentro de nós é microcosmo. Assim como há o macrocosmo, há o microcosmo que habita dentro de nós. O macrocosmo e o microcosmo estão relacionando, estão relacionados, eles participam, eles se entregam, eles se dividem o acontecimento da própria existência. O que está dentro é o que está fora, o que está em cima é o que está embaixo. O que acontece no macro, acontece no micro. Como eu já falei em outras lives, em outros cafés, o nosso corpo é o universo. O nosso corpo é feito de tudo que há no universo. Então há gravidade, há magnetismo, há eletromagnetismo, há energia, há estações, há verão, inverno, primavera, outono dentro de nós, há moções
que compõe essa natureza própria que está integrada ao universo. Quando a gente consegue fundir o micro e o macro, a gente faz o que a física quântica falou, o que a física quântica ensina, que colapso da onda. Quando a gente integra, quando a gente une e a gente para de dividir, a gente para de ser desintegrado e a gente une, a gente gera, a gente ocasiona o colapso da onda. O que é o colapso da frequência da onda? O colapso da frequência da onda em física quântica e mecânica quântica é quando a gente rompe com um padrão que está depondo contra nós. O colapso da onda é quando a gente corta, quando a gente tira pela raiz aquilo que está nos colocando, nos conduzindo em padrões repetitivos de tristeza, de depressão, de má sorte, de falta de dinheiro, de pobreza, de miséria, de falta de amor. O colapso da onda é a ruptura com o padrão negativo. O colapso da onda é quando a gente rompe com um padrão que não favorece a gente. O padrão negativo é descontinuidade. O padrão negativo é desconexão. O padrão negativo é distanciamento. É quando o micro e o macro distanciam. O padrão positivo é quando o micro e o macro se conectam. É quando você se torna a própria manifestação do universo no mundo. Quando você se torna essa manifestação do universo no mundo, ou quando você se torna essa manifestação do universo no mundo, você gera aquilo que virou banal, que todo mundo fala, que é a lei da atração. O que é a lei da atração? Você começa a atrair todas as coisas boas para você. Você começa a atrair dinheiro, você começa a atrair pessoas, você começa a atrair oportunidades, você começa a atrair acontecimentos positivos. Isso é muito importante. Amanhã, na nossa live de amanhã, no nosso Café do Lô de amanhã, eu vou falar sobre isso, porque o tema de amanhã será: e Deus existe ou não existe? Eu vou falar sobre isso a partir da física quântica, a partir da mecânica quântica. E eu vou aprofundar um pouco mais nessa concepção do colapso da onda. Eu vou aprofundar um pouco mais e ajudar vocês a entender como colapsar a onda, como sair da repetição, como sair do padrão repetitivos negativos que não nos favorece e que não nos ajuda em nada. É importante notar, é importante saber que a palavra Ebé, tá? No Yorubá, quer dizer comunidade. Ebé quer dizer comunalidade. Ebé quer dizer intimidade, fraternidade. Mas a palavra Ebé também é uma das palavras Yorubá para traduzir coração. Porque o coração é o lugar da unidade. Unidade vem de Ekan. E a mesma formação da palavra Ekan, que é da onde vem a palavra unidade, também forma uma outra palavra que vai traduzir coração no Yorubá, que é Okan. Então, Okan é o centro da unidade. As pessoas, o Ocidente, o mundo cartesiano, materialista que a gente vive, ensinou a gente a racionalizar tudo, a emitir racionalidades e a forçar a nossa mente para adquirir coisas. Mas, na verdade, a força que atrai está no coração e não na mente. Você precisa romper com o ego. Você precisa romper com a razão. Você precisa abrir mão da racionalidade e deixar o seu coração irradiar. Deixar o seu coração reverberar. Porque é o coração aonde reside a força que une todas as coisas. É no coração e não na mente que reside a força que atrai todas as coisas. Está no coração o poder de encantar e de atrair todas as coisas, não na mente. As pessoas estão usando a mente. As pessoas ficam presas à mente.
A mente te aprisiona. A mente. Então a gente tem que deixar reverberar o coração, porque é o coração que tem uma força. É o coração que é Ebé, que tem a força vital para atrair todas as coisas boas. Não é à toa que a sociedade Ebé-Orum, não é à toa que Ebé-Orum é a sociedade da alegria, é a sociedade da riqueza, é a sociedade da prosperidade, é a sociedade da saúde, é a sociedade da realização. Ebé-Orum reúne todos esses elementos. E todos esses elementos, eles são consequências de um coração genuíno, de um coração entregue, de um coração habitado pela completude, de um coração habitado pelo espírito de intimidade. É o espírito de intimidade em nós que produz essa atração, ou que produz aurê, a boa sorte. Que seu corpo, que seu coração, que a sua inteireza seja a casa de boa sorte, seja Ileaurê, a casa da boa sorte. Que a sua vida seja morada da boa sorte, que a sua vida seja morada da atração. Essa atração é você quem gera, essa atração é você quem produz. Repito, essa atração, esse aurê, essa boa sorte, você produz quando você aprende a colapsar a onda, ou seja, a abandonar os padrões negativos que te mantém nesse lugarzinho pequeno, que te mantém nesse lugarzinho deficitário, que te mantém nesse lugarzinho sofrido, nesse lugarzinho pequeno, nesse lugarzinho aonde você não almeja nada mais, nada menos do que aquilo que você já é. E muitas das vezes, gente, aquilo que nós já somos, ou aquilo que nós somos, não é o que precisamos ser, não é o que devemos ser. A gente pode estar tão acomodado, a gente pode estar tão jogado na mesmice, que a gente entende, ou a gente passa a entender que somos isso que a gente é. E no fundo, isso que a gente é nada mais, nada menos do que uma barreira, nos impedindo de ser aquilo que precisamos ser. Então, é preciso modificar esse padrão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu devo me tornar. O que você deve se tornar? O que você precisa se tornar? O que você quer se tornar? O que você quer tornar-se? É isso que você é? O que você entende mesmo que você é isso que você está sendo? São perguntas fundamentais para que você possa agregar, para que você possa perceber a dimensão do poder que reside em você. O poder genuíno que reside em você, em todos os seres humanos, em todos os seres, é axé. E é axé que dimensiona essa força, essa frequência que é capaz, a partir das nossas ações, de modificar as nossas vidas. Primeiro vem a força, depois vem a ação. Não adianta forçar, não adianta querer a força, aliás, não adianta querer agir se você não ativar a força. Primeiro ativa a força, depois age. Tem que ativar a força e agir. Se você age e não ativa a força, que é o axé, que é a aurê, que é o poder da atração, que é o espírito de intimidade que mora no teu coração, a sua ação vai ser vã. Você vai fazer e nada vai acontecer. Então você tem que ativar a força. Que força? Essa força, esse poder que está dentro do teu coração. Porque a alma, o Emi, ele não existe na cabeça. O Emi, que é sopro, o Emi é Ruá, o Emi é pneuma. Então, Emi, Ruá, pneuma. O pneuma, que é o Emi, que é o Ruá, que é o sopro divino, ele reside no teu coração. Ele mora no teu coração.
Então é do seu coração e não da sua mente que essa força deve se erguer para as suas ações serem certeiras, gerar e produzir os acontecimentos que você quer. Nesse sentido, Ebel-Rum, que é a sociedade do espírito da intimidade, porque Ebel-Rum tem a ver com intimidade, com egrégora, com os nossos companheiros do mundo espirituais que nos ajudam, que contribuem ou não contribuem ou atrapalham a nossa vida neste mundo. Se esses companheiros celestiais contribuem com a nossa jornada nesse mundo, positivo, a gente vai para frente. Se esses companheiros espirituais não contribuem, não ajudam com a nossa jornada nesse mundo, a gente precisa de acertar com eles, a gente precisa de negociar com eles, a gente precisa de fazer acordos salutares que permitam que a gente seja favorecidos e abençoados por esses companheiros celestiais que podem intervir, que podem nos ajudar sobremaneira. E como é que a gente sabe que precisamos da ajuda desses companheiros? Como a gente sabe quando, como devemos acessar esses companheiros espirituais denominados Ebel-Rum? Através da consulta oracular. Muitas das vezes, a vida da pessoa está dando notícia já dessa precisão. Mas é sempre muito importante essa confirmação oracular. Esse oráculo conduzido por alguém que sabe ler o oráculo. Por quê? Porque existem odus específicos dentro dos 256 odus de Ifá com capacidade de localizar com precisão a presença de Ebel-Rum na vida da pessoa. Através do Ed de Logum, do jogo de búzios, você também, o Babalaô, a Yalaô, a Yalorixá, o Babalorixá, também consegue, pelo menos o Ed de Logum, como é conduzido, como é aprendido no culto tradicional, um praticante do oráculo do Ed de Logum, do Idaçá, também consegue mensurar a precisão de Ebel-Rum. Eu não acredito que um Babalorixá, um Yalorixá de Candomblé tenha esse conhecimento, porque Ebel-Rum é um conhecimento que chegou ao Brasil nos últimos 20 anos através do culto tradicional. Então, uma consulta oracular para poder identificar a precisão de Ebel-Rum na vida de uma pessoa precisa ser conduzida com uma leitura de Odu, porque existem Odus específicos, existem Odus muito pontuais que revelam a precisão do indivíduo de realizar procedimentos para com Ebel-Rum. Ebel-Rum não só tem o rito iniciático. Tem muita gente aí levando as pessoas para iniciações sem precisão, porque acha que Ebel-Rum só se resolve fazendo iniciação. Não é. Existe Eluebé, existe Etutu, existe medicina, Orogum e Akoxé dentro do culto de Ebel-Rum. Nem toda a precisão de Ebel-Rum é iniciação. Muitas das vezes se resolve uma situação de Ebel-Rum com o Eluebé. Muitas das vezes resolve uma situação de Ebel-Rum com uma oferenda, entregando a oferenda para o Ebel-Rum da pessoa no lugar específico aonde essa classe de Ebel-Rum quer receber essa comida, aonde essa classe de Ebel-Rum quer receber essa oferenda. Porque as classes de Ebel-Rum, as sociedades de Ebel-Rum diversas, elas não comem no mesmo lugar, elas não são assentadas, constituídas, montadas do mesmo jeito. Cada classe de Ebel-Rum tem uma grafia própria, porque é feito um pote chamado Ael, que representa o próprio Ebel-Rum da pessoa. O sacerdote, a sacerdotisa, a Yaebé, o Babaebé de Ebel-Rum tem que saber o grafismo que vai no pote de cada uma dessas sociedades de Ebel-Rum. Então, o pote, que é feito de barro cru, ele é desenhado com Efum e com Oxum, e nesse pote vai um grafismo, que é o mesmo grafismo que vai no orido do iniciado em Ebé. Porque o pote chamado Ael representa a conexão desse indivíduo com o seu próprio Ebé. O pote
A El vai se tornar a manifestação material dessa sociedade de Ebel-Lum, onde ela reúne ali a força material que conecta ela com o Ebel-Lum, né? Então ali está a representação do seu Ebe-Aê, que conecta diretamente com o seu Ebel-Lum. Pois bem, essa particularidade de cada sociedade é detentora, são segredos que as Iazebés, que os Babazebés detêm, né? Então eu vejo gente entregando Issam para todo mundo, né? Nem toda sociedade de Ebel-Lum carrega Issam, nem toda sociedade de Ebel-Lum carrega Elecô, somente a somente Elecô carrega a Bebé. Alguma sociedade carrega pote e carrega o Issam, outra só carrega Issam, outra só carrega pote. Então eu vejo gente iniciando pessoas no Brasil para Ebel-Lum e fazendo uma iniciação em massa tudo igual, sem classificar o tipo de ebé, sem revelar para a pessoa o tipo de ebé que ela tem. Quem inicia em Ebel-Lum precisa saber qual é o seu tipo de ebé. Por quê? Porque é sabendo o seu tipo de ebé que essa pessoa vai conseguir se entender, se conectar, servir, né, agradar a sua sociedade espiritual. Por quê? Porque cada sociedade Ebel-Lum tem peculiaridades, lugares onde a oferenda vai, lugares, como fazer a oferenda, que tipo de coisa ela come, como servir e por aí vai. Então é muito delicado, é muito sutil, é muito peculiar. No meu livro Ebel-Lum, eu não ensino nada de ritualística, meus livros não se propõem isso. Os meus livros são oralituras, né? O que eu faço? Eu pego todo o conhecimento oral que eu tenho e transcrevo, eu transformo a oralidade em oralitura. Oralitura é um conceito para falar da nossa literatura, para falar do nosso modo de fazer literatura. Porque a nossa literatura, ela é oriunda do conhecimento oral que é passado, que é transmitido pelos mais velhos, pelos antigos. Então, todos os meus livros são livros de oralitura. Eu não ensino procedimento nenhum, eu não ensino rito nenhum, porque se alguém quer aprender rito comigo, tem que vir me ver, tem que ver eu fazendo e tem que aprender olhando, escutando, observando. Mas aqui tem um conhecimento muito genuíno, que é fruto de mais de 10 anos de experiência com Ebel-Lum, com atendimento com Ebel-Lum e vivendo Ebel-Lum, né? Eu vivo isso, eu tenho a minha Ebel-Lum, né? Recebi a minha Ebel-Lum, passei pelo rito de Ebel-Lum, então eu tenho como transmitir essa força, essa energia, além de ser de Xangô, e Xangô tem uma relação muito forte com essa sociedade, e Xangô tem uma relação muito poderosa com essa sociedade, né? Geralmente quem é de Xangô traz relações profundas com a sociedade Ebel-Lum, assim como também com o Ibeji. Mas isso é um tema para outro momento. Mas o livro está à venda na Amazon, né? E ele tem 170 páginas, tem um encarte, tem um anexo no final com vários oriquis, com várias rezas sobre Ebel-Lum, e tem ali uma vasta produção acerca de Ebel-Lum em várias situações. Ebel-Lum e a homossexualidade, Ebel-Lum e sexualidade, Ebel-Lum e a questão da vida afetiva, Ebel-Lum e a questão do aborto, Ebel-Lum e a questão da adoção, Ebel-Lum e a questão da maternidade, Ebel-Lum e drogadição, Ebel-Lum, são vários temas que eu abordo a relação de Ebel-Lum a partir de vivências, a partir de experiência. Então traz bastante esclarecimentos que podem ajudar as pessoas a entender um pouco mais o que esse é Ebel-Lum. Logo, eu vou produzir um outro livro onde vai abordar de forma mais metafísica, mais explicativa, o que de fato é Ebel-Lum, como Ebel-Lum influencia, como Ebel-Lum adentra a nossa vida, de que forma todos nós podemos nos beneficiar de Ebel-Lum, mesmo não sendo iniciado, mesmo não sendo nem praticante do culto tradicional. Porque todo mundo tem Ebel-Lum, todo mundo pode beneficiar dessa força, desses espíritos que nos acompanham desde sempre. Então, Ebé com o Akika Asegé, Mussô, 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 que Ebé nos abençoe, que o Ebé de cada um possa favorecê-lo nessa segunda-feira. Nós ficamos por aqui
e eu aguardo vocês amanhã, quando, depois dessa grande saga, né, que eu falei de cada um dos orixás, todos os orixás foram falados aqui, tem aí mais de 25 vídeos, né, que vocês podem acessar lá no meu canal no YouTube, no canal Faraimará, só escrever canal Faraimará, né, e acessar todos os meus vídeos lá. Lá tem mais de 25 vídeos onde eu falo de cada um dos orixás. E essa travessia termina hoje. Hoje eu concluo esse percurso onde eu falei de todos os orixás cultuados no Brasil. Faltaram alguns orixás que não são cultuados no Brasil, tá? Mas eles podem aparecer no Café com o Lu em outro momento. Mas os orixás que são cultuados no Brasil, eu trouxe lá, tá presente lá, todo esse vídeo completo, numa abordagem atual, numa abordagem completamente devotada ao mundo de hoje, sobre cada um desses orixás. Amanhã eu começo uma nova série, onde eu vou abordar questões metafísicas. Então amanhã eu vou falar sobre, e Deus? Existe de fato Deus? Então nós vamos conversar sobre isso amanhã. Eu aguardo então vocês e até lá. Abraço. Tchau, tchau.